Oi, gente. Então, vou gravar e vou retomar só uma informação que talvez, não sei se todo mundo estava com a gente no início, mas a gente teve uma notícia agora de manhã e, infelizmente, a Ilana, que estaria conosco para fazer o debate, teve uma situação grave na família hoje pela manhã e precisou ir para o hospital. Enfim, não pôde, não vai estar conosco, mas a gente percebe que esse filme ele tem tantas camadas e tantos temas, né? Então a gente vai, acho que vai, ainda mesmo sem Ilana, teremos, acho que um debate, né, interessante assim. Eu vou começar um pouquinho destacando algumas coisas que eu fui meio que delineando assim, que tem três grandes tópicos, né, do documentário. Um deles, assim, eu acho que é essa parte de pensar a experiência de ser mãe, o desejo pela maternidade, né, e se deparar, então, com as dificuldades e também as culpas, né, que tem a ver com isso que aparece na fala de muitas delas, assim, da gestação, de como deveria ter sido, como não foi, o que que eu não fiz, né, a partir do diagnóstico. Um outro tema, eu acho que é a questão dos primeiros sinais do diagnóstico, que para mim assim é um tema muito importante, que esse trabalho pode trazer para a gente poder discutir, né? Outro é a questão isso da culpa, né? Do processo que é de começar, né? O sofrimento, a culpa e a ressignificação, que muitas delas a gente vai vendo, né? Que elas vão fazendo, né? Uma elaboração assim. E ainda, por fim, a questão da inclusão, né? Então, isso em linhas gerais, assim, acho que a gente podia começar a falar, é o que eu tinha muita vontade de ouvir a Ilana falar sobre essa questão da maternidade, né? As mães de Kanner, né? Kanner que, quando faz os primeiros diagnósticos, fala de uma posição dos pais muito inteligentes, muito interessados, né? Enfim, em questões intelectuais, mas que pareciam um pouco interessados por gente, né? E que isso acabou depois se tornando uma pedra enorme no sapato de todo mundo, dos psicanalistas, inclusive, porque ele associa essa ideia, né, a uma frieza, uma desconexão dos pais que teria relação com a causa, né, do autismo, e que a gente, bom, temos que ser honestos e reconhecer que isso teve desdobramentos e reescritas, mas que circulou muito tempo, mesmo na nossa formação, a ideia de que o autismo teria a ver com uma disfunção na maternidade, com uma falha na função materna, com Exclusão do desejo materno. a exclusão do desejo materno, a mãe não desejava essa criança, né? Enfim, que isso estaria na origem de uma desconexão, coisa que depois foi, desde a Lasnik, eu penso assim, se deslocando, né? Quando começa a se reconhecer que tem ali do lado da criança alguma coisa que acontece e que produz o desencontro e desorganiza o laço e que, bom, como é que isso começa, né? Elas vão falando, né? Hoje em dia, na literatura, né, Nilson, aparece assim, tem algo genético que não está definido, não se sabe qual gene seria, mas as pesquisas com gêmeos mostram que tem gêmeos e trigêmeos autistas. As pesquisas mostram também que tem uma associação com a idade paterna, principalmente, né? Com a idade materna, a idade paterna, e tem esses fenômenos perinatais, né? Que ela vai dizer aquilo que está em volta do parto, que teriam coisas que possam ter acontecido durante a gestação, sofrimento de alguma ordem, e que produz, bom, algo acontece nessa formação, né? Que produz uma dificuldade no É, laço ali, né? as pesquisas genéticas, elas dão um indicativo, de que possa haver algo do genético envolvido, principalmente nas pesquisas de gêmeos monozigóticos. Porém, é interessante que os achados com gêmeos monozigóticos não são de 100% de repetição. Então, Sim. isso abre uma questão do ponto de vista dos estudos genéticos,
para o envolvimento do ambiente. E a gente sabe que o ambiente não é a vacina, não é o Tilenol, não é o glúten. hum, O ambiente é a relação que, por alguma razão, a partir dos primeiros sintomas que a criança já apresenta, hum, vão desestruturando a relação, vão produzindo um desequilíbrio na relação do outro primordial e dos outros que convivem com a criança e a própria criança. hum. Tem ainda o ambiente na medicina descrito como o ambiente mesmo físico, né? Do parto, do que falta, né? Enfim. Exato. Mas, e do ponto de vista dos outros achados, das pesquisas genéticas mais específicas, não tem nada de, até hoje, já são muitos anos, algumas décadas de pesquisa, e não se encontrou nenhum gene ou nenhuma, como se diz, nenhuma combinatória de alterações genéticas que possa ser específica do autismo. As pesquisas hoje apontam para quatro grupos diferentes, de autismo pensando a partir da genética, mas mesmo em cada um desses grupos, que são divididos por as alterações de comportamento, o nível, e o DSM vai colocar como nível de suporte, mesmo assim, são centenas de combinatórias, de alterações, e nenhuma é específica sequer para cada um desses subgrupos. Então, é um indicativo, mas sem um achado. Eu acho que é mais fácil pensar numa questão multifatorial, meio indeterminada, né? De que É. tenha. Eu diria que, até entrando na questão da causalidade, que o filme traz, na estrutura dele, ele vai. Bom, ele tem uma estrutura, que eu diria assim, ela é um pouco melodramática, uhum, mas, ao mesmo tempo, ela fala de um drama que se mistura com tragédia. Hum? Então, e vai colocando, algum acento, sobre a causa, principalmente nisso que a Ana estava colocando, ou seja, esse sentimento de culpa e de dívida. hum? Então, a dívida que essas mães têm com seus filhos é importante a gente sublinhar, porque isso muitas vezes se torna um sintoma reativo, que é o excesso de oferta, hum, em termos de múltiplos tratamentos, para que não falte nada, mas esse não falte nada muitas vezes está colocado do lado da parentalidade e se sente em dívida ainda com aquilo que acontece com o filho, e com seus ideais. hum. Porque a dívida ela não é só com o filho, mas a dívida remete ao ideal que, que cada pai, cada mãe produz, e que é atravessado pelos ideais sociais. Então, Acho que um ponto importante de pensar é a posição. A gente está ouvindo depoimentos de mães, né? Não foram pais entrevistados, né? isso é uma questão E essa é uma questão super importante, porque as mães se perguntam sobre a culpa delas. E o discurso todo construído ao longo da história, desde o Kanner, é de que a mãe é a culpada. Então, a gente não pode deixar de associar isso a uma questão de como esse discurso, que a Vera Iaconelli, né, tem trabalhado a ideia do maternalismo, né? De que as mães são aquelas que devem ser as únicas responsabilizadas, responsáveis, elas é que são as verdadeiras cuidadoras, elas que poderiam salvar ou não, né? E aí eu acho interessante que ela até trabalha nesse livro, né? Manifesto Antimaternalista, a questão do modelo uterino, né? Diz que
Ela discute depois, fala do Winnicott, que quanto o Winnicott também falou das mães, mas chega um ponto em que o Winnicott vai falar que o que é uma mãe suficientemente boa é um ser humano que consegue acolher como ele foi acolhido, né? Então, quando se fala em ser humano, não precisaríamos estar falando de mãe, né? Mas o nosso discurso, o discurso que nos permeia, coloca as mães nesse lugar. E o modelo uterino é esse modelo que supõe que, bom, como a mãe foi aquela que proveu no útero, né? Alimentação, cuidado, tranquilidade, segurança, é ela que é a pessoa que vai, então, ter que, né? Vai ser melhor ser cuidado por ela. E isso acho que entra muito nesse peso que elas dão e sobre todas essas interrogações em relação ao parto. E se eu não tive, e se eu tivesse feito a vacina, e se eu tivesse feito melhor o pré-natal e o que eu não fiz e o que, né? Eu acho que isso é algo que aparece muito claramente, assim, que, né? Se Sim, acompanha dessa necessidade, então, de estar sempre dando conta e tomando a frente, sendo que os homens muitas vezes se sabe, né, estatisticamente, que os pais abandonam. Quem trabalha em saúde pública deve ver muito. São mães solo cuidando das crianças com deficiência, né? Não só as autistas, mas que bom, elas cuidam melhor, né? Elas foram programadas para isso biologicamente. mas área. Nossa, eu estava perguntando se já estava para Pode, vamos, E vamos. vamos fazendo. Que eu não resisti, Isso. né, quando foi falando desse lugar das mães. É muito efeito é muito efeito Vai, do tá. discurso religioso, né? Eu acho que tem aí o efeito da religião para pensar o lugar da mulher, né? Eu acho super importante, porque a mulher é colocada nessa condição não só em termos biológicos, né? E a medicina contribuiu por um tempo em relação a isso, mas também em termos da religião, Sim. né? As religiões em geral, né? Uhum. Colocam a mulher nessa posição do cuidado, né? Tanto que a gente, de um tempo para cá, no Brasil, a gente vem numa retomada dessa posição da mulher que tem que ficar em casa, né? Que, Uhum. enfim, Uhum. né? Que é quem tem que cuidar, que é, como o esteio da família, né? A Uhum. religião traz esse viés, né? Modelo da E Maria, Imaculada. É. dependendo como é Uhum. acolhido por algumas mulheres, né? Fica numa prisão, né? Elas ficam aprisionadas nesse lugar, e aí os homens entram nisso também, né? Eu acho importante a gente pensar, né, a questão do discurso religioso. Uhum. E acho que está dentro do discurso religioso e está para além do discurso religioso a relação do paternalismo. Então, a gente vive ainda numa sociedade com todos os avanços e todas as discussões a respeito da parentalidade, que ainda está muito marcada pelo paternalismo. O efeito disso é a quantidade de mães solo, uhum, que seguem fazendo o cuidado, se responsabilizando pelo cuidado dessas crianças. E foi uma das mães, duas das mães, acho que estavam colocando ali, que, bom, houve a separação e elas são as responsáveis pelos cuidados e não os pais. Uhum. Então, isso ainda está presente. Agora, a gente está falando de culpa, e voltando um pouquinho da estrutura do filme, vocês percebem que a estrutura do filme ela vai da culpa, do pesar, à esperança. E uma esperança que, bom, fala de um modo de poder produzir uma operação de denegação, para, sobre a denegação, poder fazer uma reconstrução do que possa vir a ser uma expectativa delas, né, no desejo materno e no exercício da função materna. Eu falaria em ressignificação, né? Isso, Uhum. exato. Mas vejam, é importante pensar que tem aqui algo denegatório e na fala, mesmo com a ideia da esperança, aparece o peso de uma rotina diferente, o peso de ter que se preocupar com coisas que elas não imaginavam que teriam que se preocupar.
E não que, se tivessem um filho, hum, que não fosse autista, não teriam que fazer essa operação, porque todos os pais acabam fazendo essa operação ao longo da vida. No entanto, elas vão marcando isso muito, e eu acho que a gente tem que dar o acento, e aí vou colocar uma pergunta que a Ilana me colocou, então vou trazer um pouco a palavra dela aqui para vocês. Esse mecanismo que elas vão falando no final da esperança coloca a necessidade da construção de redes de apoio. Hum? E a construção de redes de apoio, ela não é individual. Ela não deve ser individual. Isso a gente precisa cuidar, porque normalmente a nossa atenção como psicanalistas é no um a um. Hum? Só que a rede de apoio, que a gente pode, no primeiro momento, olhar para a família, hum, ela precisa necessariamente ser mais extensa. E é isso que essas mães nos trazem. Tá? A escola, elas falam das barreiras sociais, hum, elas falam do olhar do outro dentro de um shopping. Hum. Então, esse outro olhar, hum, nós, psicanalistas, precisamos estar atentos. E a pergunta que a Ilana vai fazer é, bom, o que que nós, desde a psicanálise, hum, podemos produzir enquanto cuidados, nessas situações? Isso porque ficar discutindo a causalidade, Sim. hum, nos leva a uma discussão que não tem futuro. Hum. E é uma discussão que causa uma inibição do trabalho. Porque discutir com um pai, com uma mãe, com um vô, com uma avó, com a escola, a causalidade, como se nós tivéssemos uma resposta que não existe, não nos leva a lugar nenhum E nos fez perder lugar, e nos fez perder lugar. muito lugar. É. Como psicanalistas, nos fez perder lugar. Então, a questão é essa, ou seja, o que que a gente pode fazer a partir da psicanálise? A Aline. Mariana também estava inscrita antes, quer falar? Mariana, Era só uma pontuação de que uma pequena coisinha que a gente pode fazer é não repetir na nossa prática clínica, quando o pai está presente na situação, né, na vida da criança, de não chamá-lo, né? A gente só conversar com a mãe, só entrevistar a mãe, só intervir com a mãe além da criança, né? Enfim, o pai ou os outros familiares que estiverem se ocupando, mas assim, que a gente não repita essa estrutura, né? uhum. Aline. Pensando, né? Tem um ponto que um toque em queda. Preciso falar para as loucas depois. Tá. Então tá. Acho que tem um ponto que me inquieta, queria explicar um pouco de você. Estão ouvindo, pessoal? Não, então vem aqui, ó. Eu liberei a cadeirinha da fala aqui, ó. Na frente do microfone. Desistir de nada. Não, eu acho que tem um ponto. Agora dá? Sim. Tá. Tá Acho que ouvindo? Tá. Uhum. tem um ponto que fiquei pensando, que para mim me toca e queria escutar de vocês, né? Assim, que é quando elas vão falando ali desse ponto de indeterminação, não sei exatamente a palavra que elas usam, assim, dessa peregrinação que vai fazendo por diferentes profissionais e que e leva anos sem resposta. Às vezes está ali claro, né, assim, e fico me perguntando assim, enquanto nós, profissionais psis, né, a gente também não está contribuindo para esse limbo que é angustiante, né, assim. Porque a gente, bom, pensa o diagnóstico desde um lugar, mas me parece que no campo do autismo isso desliza, né? Porque o autismo
ele faz borda, assim, o diagnóstico do autismo pode fazer borda, e às vezes nomear pode ser importante até para procurar caminhos, né, assim, Sim. para dialogar com o outro. E daí quando tu faz essa pergunta, né, Nilson, assim, de como é que a gente pode produzir cuidado, também fico querendo escutar vocês, assim, como é que vocês têm pensado isso na clínica hoje, né, assim, para que a gente não contribua para esse lugar também de deixar no limbo, né, um limbo que é angustiante e que por vezes não produz nada a não ser angústia e desespero. E solidão também, né? Porque daí também não faz rede, né? Eu quero falar sobre isso, muito, quero muito falar sobre isso. Vamos ver se vai Precisamos falar sobre isso. Tá. Me- Jaime, agora a lista tá assim: Aline, Lu, Jaime e Leandra. E, tá, Lu. Vem então, cadeirinha do Lu. Tá. Não, acho que essa questão do diagnóstico não era bem o que eu ia colocar, mas acho que tem algo da temporalidade, né? De poder situar, de não nomear cedo demais, onde ainda talvez tenha uma pergunta, mas também não ser muito tardio, né? Acho que elas falam um pouco disso, né? Que ser muito tardio também faz com que isso que tu traz, que eu achei bem legal da reatividade, né? De acionar mais a culpa, né? Vai produzindo depois, na sequência do trabalho, algo difícil de desconstruir, mas e que socialmente está muito também dirigido, né, das múltiplas terapias, etc, etc. Mas o que eu queria sinalizar, que eu achei bem legal, foi a fala de uma das mães, né, quando ela diz, embora seja algo muito complexo o trabalho, né, ela vai falando do aprender o simples, Ah, que eu achei assim muito precioso porque traz a dimensão, né, da particularidade, né? E ao mesmo tempo nos dá uma direção em relação ao trabalho. E acho que isso é possível, e aí eu vou articular com a fala de uma outra mãe, quando ela diz que ela se sente menos ansiosa e menos tomada, né? No sentido de uma pressa, de uma necessidade de fazer tudo, né? Aquelas, bom, quando eu fiquei menos ansiosa, quando eu pude, né, tá melhor, e que a criança é muito sensível a isso. E a observação clínica que eu tenho é muito nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto os serviços a gente tem conseguido fazer isso, né, de trabalhar com essas mães para que elas possam, né, tá encontrando um lugar também próprio nisso que acontece. E assim, a gente fez uma tentativa de grupo no serviço que eu trabalho, né, onde elas viessem num outro momento, elas não vieram. Daí fiquei pensando, agora escutando que talvez tenha que ser quando eles vêm. Então, a ideia de pensar um grupo para as crianças, embora eu trabalhe num ambulatório, não é um CAPS, então a gente está agora construindo essa ideia para que a partir desse grupo, que também pode ser interessante para as crianças, uma dimensão coletiva, né, na relação com o semelhante, dos maiorzinhos, né, dos pequenininhos a gente já tem. E também para as mães, para que elas possam ali, talvez, né, tomar uma outra relação com o tratamento, né, que eu acho que ali numa possibilidade, já estou concluindo, de articulação, né, mais coletiva, talvez tenha algo do aprender o simples que possa se colocar no sim. compartilhamento. Só um parênteses sobre o que você está colocando. Eu substituiria, né, o mães por pais e cuidadores, né? Acho que cuidadores é importante também incluir além da família, né? Outros membros da família ou de fora da família. E a segunda coisa é sobre a experiência de grupos na rede pública. A minha experiência é que marcar horário, em comercial para fazer grupo em serviço de saúde é jogar no fracasso. Por quê? E porque eles trabalham. Então, a história dessa mãe faxineira já nos diz da dificuldade deles estarem vindo naquele horário que o técnico tem disponível para fazer o grupo. Então, a gente precisa estar atento a isso. E as mães, agora, não só os pais, tirando os pais um pouquinho de lado, mas as mães hoje
são mães trabalhadoras. Sim, sim. Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque vai Jaime, colocar dificuldade. o Jaime e depois Eliana. Bom dia, Uhum. é muito impactante ouvir esses testemunhos, mas eu gostaria de pensar um aspecto que já foi mencionado aqui, que é a relação do casal quando tem uma criança autista. E eu atendi durante uma curta temporada um casal que tinha uma criança autista, grau 4, difícil a situação, onde coisas que vocês mencionaram estavam presentes, um excesso de investimento do lado da mãe, né, como a questão de pagar dívidas sempre aquém do que se espera, e o pai com uma dificuldade muito grande para fazer o luto em relação ao ideal. E se a gente olhar socialmente, mencionaste algo nesse sentido, Nilson, a ausência dos pais, muitas vezes, né, dos pais, Uhum. nessas situações e em muitas outras também. Mas, enfim, a importância de poder trabalhar dentro dessa rede de apoio que é importante, a rede de apoio que é o casal. E como mencionaste também, assim, a mãe mencionou ali, a criança percebe muito bem quando a mãe ou o pai não estão bem. Uhum. E muitas vezes não estão bem entre eles em função Uhum. da criança. Uhum. Elas percebem isso. Uhum. A importância de trabalhar por esse Isso lado. também é rede, né? Eu também quero falar sobre isso. Estou fazendo uma lista do que eu quero falar. Vou falar bastante depois. Bom dia, é muito rápido. Eu já deveria ter saído, mas não consegui sair, né? Que bom. Mas, assim, acho que esse elemento que a colega trouxe, que eu acho que é super importante nisso, que eu acho que, de fato, a gente pode retardar, né? Por essa história que nos formou, né? Também. Mas eu também queria só pontuar a importância de não antecipar. Não antecipar esse diagnóstico. E eu vou fazer só uma referência a um tempo que eu trabalhei no CAPSI, do Hospital Conceição, e que era muito importante ali, havia uma equipe muito interessada em trabalhar com a questão do autismo e de crianças pequenas. Então, isso nos deu uma chance de investir, porque é um investimento que tu faz, que tu tem que sustentar crianças pequenas e tal, enfim. E aconteceu de a gente discordar de um diagnóstico que, com o tempo, se provou, o neurologista reconheceu de que, de fato, então, porque existe uma cultura do diagnóstico também que os médicos sofrem nesse ponto, né? De que tem que ser dado logo. Então, eu só queria estabelecer a importância de a gente, enquanto psicanalista, ser capaz de construir um tempo, assim, onde as questões de transcendência vão estar ali podendo ser, enfim, nesse sentido, rápido. Tá, então agora eu vou tomar a palavra um pouco, tá? Porque senão também a gente vai perder a. Eu achei super importante a questão que a Aline trouxe, é uma questão que me acompanha há muito tempo, me pergunto muito sobre isso, e também tem sido uma coisa que a gente tem discutido no núcleo, né? Sobre a questão, essa linha tênue que é caminhar num lugar que é ainda a gente sustentar uma dúvida, sustentar uma pergunta, e ao mesmo tempo também não fazer o papel desse médico que diz tudo tem seu tempo, toda criança tem seu, né? Não está nesse mesmo lugar. Eu acho que pô, na semana passada a gente teve uma reunião do núcleo interno, assim, que a gente estava falando sobre isso e saiu uma elaboração bem interessante. Está ali a Joana, não sei, as colegas estão ali, né? A Joana, a Marta. A gente estava falando o quanto tem, então, a nossa posição enquanto psicanalistas, de fazer uma escuta do social, uma escuta do discurso em relação à infância, que envolve a gente fazer uma resistência à patologização, né?
E que isso é uma posição ética e política que a gente toma quando a gente pensa, né? Bom, a gente não vai poder sair agora achando que todo mundo vai ter que ser diagnosticado, porque é uma infância que tem sido muito diagnosticada em muitas situações, não somente no autismo, TDAH. Qualquer criança sai com TOD e TDAH, né? O carimbo é muito fácil. Por outro lado, a gente também não pode fazer uma resistência aos diagnósticos. Está numa posição tão, tá, como eu tenho que lutar contra a patologização da infância, vou fazer, talvez inconscientemente, a gente faça uma resistência a só um pouquinho, vamos ver o que vem aí. Que é para ser a nossa posição, de certa forma, eu acho que é uma posição ética necessária, por outro lado, eu acho que a gente precisa escutar, então, no caso a caso, né? Poder trabalhar o que que naquela história o diagnóstico pode fazer como função, porque às vezes faz uma função. E eu tenho visto, né, que a gente poder ter, acho que o nosso papel é sustentar a dúvida e validar a pergunta, né? E ajudar que se faça a pergunta, ajudar que então as pessoas sigam, vamos fazer uma busca pensando que um diagnóstico é complexo, e eu acho assim, pela minha experiência, eu tenho visto assim que alguns psiquiatras, alguns neurologistas têm feito, eu tenho o privilégio de estar numa classe, de atender uma classe que não está no SUS, né? E que os psiquiatras neurologistas que estão estudando mais, eles levam agora um bom tempo, eles pedem avaliações de TO, de fisioterapeuta, eles fazem várias rodadas, eles falam com os terapeutas. Então, quando eles conseguem formular o diagnóstico, isso foi resultado de um trabalho, né? Eu tenho tido essa boa experiência. A minha experiência no consultório, se eu fosse fazer uma média, eu levo muito tempo para levantar a hipótese, eu levo muito tempo para começar a levantar a hipótese para os pais do diagnóstico, e isso leva um tempo até ser, então às vezes leva um ano, dois, até que isso seja, né? Mas é muito importante, porque eu acho que faz uma grande diferença que a gente tenha o diagnóstico. Eu penso num caso, tá? Vou citar a situação. Uma criança que eu supunha que pudesse ser autista, e que então ia ao parque com a família e a família queria fazer tudo junto. Todo mundo queria estar no parque, todo mundo queria sair do parque ao mesmo tempo. E ele se desorganizava. E aí eu digo, mas por que que vocês não se dividem? É uma família que tem quatro pessoas, né? Tem dois pais, tem pai e a mãe, no caso, tem dois filhos. Não pode alguém sair com o fulano e os outros ficarem? E aí a mãe diz, não, mas ele tem que aprender. Por que que ele tem que aprender? Porque senão eu nunca vou poder sair com ele. Ele tem que aprender. Se a gente pensa que essa criança é uma criança que precisa de limites, que ela tem uma questão com a castração, talvez a gente achasse que sim, que essa família está certa. Então, quando eu venho dizer para eles, bom, por que que vocês estão forçando essa barra, né? Eles dizem, não, eu vou manter esse limite, porque ele precisa aprender, né? Mas esse menino se desorganiza muito, né? E quando a gente tem, então, o diagnóstico dele, eu consigo começar a trabalhar que tem limites, que eles têm que aceitar, que não é o menino que tem que ter limites, né? Então, é a diferença entre achar que a condução do trabalho, que o trabalho, enfim, a educação dessa criança é inscrever limites ou inscrever a lei numa posição assim neurotizante, né? Ou reconhecer os limites de todos a partir da condição dessa criança, né? Eu acho que então por isso a gente, como analista, também precisa do diagnóstico, porque tem na clínica e na intervenção que a gente vai fazer com esses pais e com a criança, uma posição que é diferente. Se eu preciso entender que ele precisa sair de sala porque se desorganiza, ou se não, a gente vai ter que fazer ele ficar na sala porque o colégio tem uma regra, entende? Então, toda a direção do trabalho, a gente também precisa do diagnóstico. Eu acho que a gente precisa poder não resistir tanto. Eu achei muito interessante a tua questão, Jaime, porque vem acontecendo cada vez mais no meu trabalho, de eu perceber e dos pais demandarem espaço de terapia de casal e espaço comigo com uma frequência que a gente não teria em outras situações. Porque
é muito desorganizador tu pensar que tu foi criado de um jeito que tu não consegue criar o teu filho. Aquilo que tu viveu como filho educado, né, não funciona. Então, os pais aí tem então a subjetividade da mãe, a subjetividade do pai, quando a gente está contando com uma dupla, né? Ou sei lá, se fossem, né? Mulheres ou homens como dupla, que aí se desorganizam entre eles, porque um pensa que tem que agir. Então, eu penso que uma das redes a ser composta é que no trabalho clínico a gente precisa fundar um espaço de escuta muito maior e às vezes endereçar esse trabalho para que outra pessoa possa fazer, porque muda bastante o casal estar em harmonia e tentando também acolher um ao outro, né? Porque é preciso se acolher um ao Acho outro que a também. palavra é essa, não é harmonia, mas sim acolhimento. Acolhimento, né? De poder conversar um com o Exato, outro, até né? porque as questões que são trazidas por pai ou por mãe, acho que o Gênio levantou isso bem, elas são distintas, Sim, né? Se, no caso da mãe, vamos dizer assim, normalmente, geralmente, a culpa parte do útero, hum, no caso do pai, acho que isso que o Gênio estava colocando do ideal ferido, hum, fica de fato mais marcado. E, bom, é preciso esse apoio de um ao outro com as questões particulares que vêm entre cada sujeito e essa questão que a gente pode pensar como algo que se repete nos casais, de alguma maneira, para que a gente, inclusive, ajude eles nesse lugar, né? Eu vou dar uma sugestão de leitura para vocês sobre isso, sobre o lugar do pai. Tem um livro chamado Autismo, em português, chamado Valério Romão. Eu não sei se ele está traduzido. tá sim. Está traduzido? Então, assim, eu recomendo muito a Autismo. leitura desse livro. Valério. Ele é um livro, Valério Romão. Ele é um livro que é ficção, mas é autobiográfico, porque o Valério tem um filho autista. Né? Então, traz muitos dos elementos que é do drama que ele vive. E muito claro na fala do Valério, que é o desejo de morte. Então, assim, isso é a letra do Valério. Tem uma coisa duas coisas que estão sendo colocadas, eu vou ser rápido para abrir a palavra para a tela, para quem está do outro lado da tela. A primeira, isso que a Ana estava falando sobre os limites, a educação dos limites. O que a gente tem aqui é algo que a gente precisa prestar muita atenção, que é a pedagogização do sintoma. E se nós entrarmos por essa via, a gente não está tratando, a gente está criando um outro, muito mais invasivo, Isso. do que já é o outro para o sujeito autista. Exatamente. Então, a gente está mais precipitando crises do que ajudando a criança a se regular. Hum? O segundo ponto que está sendo conversado é o tempo do diagnóstico. Estou de acordo com o que a Lu estava colocando, com o que a Ana está colocando. É preciso ter muito cuidado em não fazer o diagnóstico apressado. Né? É preciso ter cuidado com a venda da ideia de que se a gente fizer o diagnóstico precoce de sinais de risco, É. nós vamos fazer o tratamento precoce e vamos salvar as criancinhas, como diz uma psicanalista que tem muitas produções no campo do autismo. Vou salvar o seu filhinho. Salvar do quê, né? Exatamente.
Salvar do quê é o ponto aqui. Então, é preciso a gente ter esse tempo de produzir o diagnóstico. Agora, o diagnóstico é importante, né? Como a Aline estava ressaltando, a nomeação daquilo que acontece com a criança, que não precisa se restringir ao nome, mas poder pensar o que significa esse nome. Também o que a criança precisa. Exatamente. Então, ela faz borda, hum, dos cuidadores. E é isso que as mães dão testemunho. Sim. hum. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque muitas vezes o que o diagnóstico pode fazer é produzir um fechamento, e nisso reside a nossa resistência, muitas vezes, que é o fechamento na medicalização. Uhum. Então, vejam, não é uma coisa simples. Realmente, esse é um assunto que é preciso ser tratado de uma maneira muito cuidadosa. Porque a gente está aqui numa vaca, uhum, que pode cortar para um lado ou pode cortar para o outro, né? É... Bueno, depois eu volto com outros comentários. A Elaine Rosser. Bom dia, pessoal. Até eu vou lançar aqui, mas nem vou poder seguir olhando, tá? Que eu tenho que sair. Mas eu queria resgatar um pouco isso que até são muitos pontos interessantes, assim, mas só esse ponto que o Nilson tinha colocado, né? De que das barreiras sociais, do olhar do outro, né? E o que que nós da psicanálise podemos produzir sobre isso, né? Porque hoje em dia, assim, a gente vê muito material, até na rádio, né? Nos rádios, nas rádios, assim, mensagem, autismo não é birra, não é falta de educação, tem uma mensagem aí que passa na Rádio Cultura principalmente, né? E nos aeroportos, não sei se vocês viram, criaram, eu já ouvi falar, mas não vi, uma sala especial para autista com estímulos sensoriais, né? E também no Fantástico também tem um programa onde os autistas fazem perguntas para convidados, né? Aí eles também dão uns brinquedinhos, assim, os autistas ficam mexendo, assim, né? Então, não sei, são discursos sociais sobre o autismo, né, que andam circulando por aí, assim, por onde, qual seria a contribuição da psicanálise, assim, retomando a fala do Nilson, né, o que a psicanálise poderia produzir, assim, além da parte clínica, obviamente, né, que a gente está tratando aqui, se haveria alguma contribuição nesse olhar social, assim, sobre o autismo, né, e qual seria, né, se é que haveria. Enfim, depois eu vejo na gravação, tá? Que eu tenho que sair agora. Tchau. O William. Pode falar, eu já falei, falei isso. Não, cara, falei. Eu fiquei pensando na pergunta que o Nilson coloca, assim, porque eu fiquei pensando, assim, de como produzir cuidado desde a psicanálise, né? Porque eu confesso que lá na clínica da URGS, às vezes eu meio que polemizo porque o que que a gente diagnostica, né? Porque se a gente diagnostica e pensando, né, qual é o objeto da psicanálise, se não é o sofrimento, né? Porque eu acho que a Elaine traz um ponto que eu acho interessante, né, que é o momento que o discurso social tá, né, que tem uma certa abertura ali, que a gente vê isso. Ah, é que eu falo baixo. Eu tenho uma voz baixa. É que ele se desregula no net. Mas o quanto tem no discurso social, tem isso, né? Que tem algum lugar possível ali, mas eu fico pensando qual é de que lugar que a gente responde essas perguntas desde a psicanálise, né? Se não é o sofrimento. E aí eu achei uma coisa muito preciosa do documentário, que é a mãe falando, eu levo todos os laudos e eu não sei, eles, assim, né, tem duas dimensões, que é bem, não tem a inclusão que opera ali, mas eu levo todos os laudos e isso a escola não sabe como lidar. Que bom, porque daí é onde que a gente entra, porque de acompanhar esse processo de inclusão escolar, né? Porque eu acho
o diagnóstico tá, nos tranquiliza, dá um lugar, dá várias coisas, mas bem como aquele sujeito vai se inserir numa escola nova, por esse, ali, eu acho que aí, bem, eu pessoalmente acho que aí tem muito trabalho para ser feito, né? E aí eu fico pensando também outra questão, que é o quanto, que lugar, porque tem essa pergunta, né, que lugar que os filhos vão produzir, não sei nem como formular isso, né? Mas os pais, porque eu fico pensando também nesse trabalho necessário com os pais, também, porque o filho tem uma promessa de cumprir algo e isso se estanca, se coloca de outro jeito. E talvez também não sei se esse é o trabalho necessário, né? Porque o que que do discurso dos pais o autista vai recortar, né? Porque eu acho que a gente aposta que tem algum recorte possível que não é dentro de uma lógica neurótica, assim, mas os pais precisam de cuidado, né? Eu acho que fico pensando, e eu acho muito precioso esse elemento que a mãe diz, bem, eu levo todos os laudos, mas a escola não sabe como fazer. Acho que é bom, porque realmente a gente não sabe como fazer, porque, né, pensando num educador, ele não conhece o teu filho, né? Pode conhecer lá. Eu tenho uma experiência também que as escolas veem qualquer comportamento da criança, restrição alimentar é equivalente ao autismo. E aí, bem, a gente tem que fazer todo um trabalho de subjetivar que esse sujeito ali pode estar dentro de um diagnóstico, mas não restrito a ele, né? E aí eu fiquei pensando, a partir do que tu falou, Ana, que se a gente pensa que o objeto da psicanálise é tratar o sofrimento, quando o diagnóstico visa dar tratamento para esse sofrimento que não fica assim, não consegue ficar em sala de aula, então ele é bom, né? Porque quando ele vem para bem produzir ali alguma medida de tratamento do gozo, né? Então eu acho que vamos se agarrar no diagnóstico, né? Mas quando não é para isso, eu não sei. Fico na dúvida, Sim. assim, se é necessário. Enfim, falei muitas coisas. A Valéria queria falar e a Lu. Eu vou aproveitar um pouquinho o gancho do William, mas eu fiquei pensando, agora sim, vou tentar ser mais rápida, né? Que talvez isso, né, de resistir ao diagnóstico, talvez também fiquei pensando, né, que tem isso do cuidado também, né? Do lugar do diagnóstico no trabalho, no tempo onde ele vai se constituindo, mas eu fiquei pensando se também algo da resistência não tem a ver com também esse lugar de inscrição na sequência do trabalho, no tratamento, na terapêutica, vou dizer assim, diante do que está colocado também discursivamente como tratamento do autismo. Sim. Porque às vezes eu penso que, bom, quando se constitui o diagnóstico, é um momento bem importante, às vezes, do trabalho, porque pode acontecer bom, então o trabalho é com as múltiplas terapias, não é uma sequência por aqui, então eu vou precisar procurar isso, isso e isso. Então é um momento onde, como a gente segue o trabalho construído na transferência, né? Eu acho que aí vai falar talvez de alguma especificidade desse trabalho mais sistemático com os pais, do trabalho com as outras disciplinas, né? Então, bom, pode sim fazer outras terapias e a gente poder estar dialogando com esses profissionais. Então, acho que abre também um campo onde a gente precisa se inserir tanto na perspectiva interdisciplinar, como naquilo que talvez vai trazer, mas como sustentar uma transferência a partir da psicanálise, porque é um momento que eu acho que é delicado, então talvez a ideia do diagnóstico também pode trazer algo dessa problematização. Vou te responder com uma palavra. Não responsabilizando os pais. Por que que eu estou dizendo responsabilizando? Porque por muitos anos que a gente escutou foi não vamos culpabilizar os pais. A função materna, a função materna. Porém, a gente não pode deixar de dizer que eles são responsáveis. Meias palavras para dizer a mesma coisa. Valéria e depois a Márcia, que está lá. Nessa questão de quando dar o diagnóstico, né? De não antecipar
ou também não ser tardio. Eu tive uma experiência de alguns anos numa escola de educação infantil da URGS, né? Chamavam de creche, mas era uma escola de educação infantil. As crianças ficavam lá, iam para lá com 3 meses, 4, 6, e saíam com 6 anos. Eu tive passar, né? Eu acompanhei e vi duas crianças com sintomas de autismo, mas eu queria só falar de uma, especialmente que era bem bebê, tinha uns 4 meses, e eu percebi que tinha algo estranho com ela. Quando eu ia para o berçário lá para passar o tempo, para me divertir, que eu achava bom ir para o berçário, então aquela criança eu pegava no colo, eu sentia que não tinha um corpo único, né? Eram fragmentos de criança que eu tinha que ficar juntando para não cair. Chamei a mãe para conversar, e aí a mãe não estava percebendo nada, né? A mãe dizia que estava vindo uma depressão pós-parto, e tá, 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 tá. Ela dizia que a família falava para ela, apontava algumas coisas para ela falar com a criança, e ela dizia, mas eu vou falar o quê com um bebê de 4 meses? Que assunto eu vou ter com o bebê? Aí eu disse para ela ir me lidiagoriar, pensando, bom, né, para trabalhar esse laço dela com a filha, vice-versa, né? É, ela, então, eu soube depois, uns meses depois, que ela foi somente depois que a criança tinha o quê, uns 6 meses, 7, 8, e ela viu que a criança não estava ficando em pé, não conseguia ter o tônus para ficar em pé. Aí ela levou a filha no neuropediatra de confiança dela, e o neuropediatra encaminhou para o Lídia Coreia também, que nem eu tinha encaminhado, né? E aí que ela foi levar. Mas assim, em- quando eu não disse para ela, porque eu estava pensando, só disse, leva, né, para fazer uma avaliação, para ver. É, ela não levou. Precisou ela se perguntar sobre, sim, o que tem a minha filha. Então, assim, então me ocorreu isso, assim, precisa de que a mãe, os pais, os cuidadores, enxerguem que tem algo e poder se formular a pergunta para ir atrás, para poder poder aguentar a resposta, né? Uhum. Tem Mas que ter o precisa ter uma tempo da pergunta, pergunta, né? né? Então, é isso que Sim. eu... Então, nós temos na sequência Inajara, Márcia e Adriana. Então, eu vou falar aqui que eu acho que dá para escutar, né? Esse microfone, ele é sensível. Não, é só porque eu estava pensando, deixei para falar, deixei o pessoal falar, mas aí quis fazer uma ponderação que eu vinha fazendo desde quando a Luciana falou da questão da temporalidade, a Eliana da questão da não antecipação, que tem a ver com, né, com a Valéria está colocando. Mas eu só quero fazer um reforço do que o William trouxe quando ele falou. É importante dizer assim que ele trouxe algo fundamental, eu acho, para a gente pensar o nosso lugar como analistas, né? Que é isso, assim, estar com, eu acho isso, é estar com. E o que significa estar com? É isso de, bom, qual é o tempo de quem está chegando, em que momento está, né? A gente não antecipa, a gente não recusa, né? Por exemplo, um casal que chega para mim porque não quer aceitar o diagnóstico de autismo, né? Bom, então, e aí, o que se faz? Né? E aí a gente trabalha com quais são as questões que as problemáticas da filha deles coloca para eles no cotidiano, é esse o trabalho que eu vim fazendo, né? No cotidiano, quais são as problemáticas, o que angustia, por que angustia, por enquanto não está precisando do diagnóstico, né? Mas eu acho que sim, é importante, o diagnóstico às vezes entra, só que o cuidado eu acho que é esse, se tem algum cuidado é esse, de não antecipar, de poder trabalhar com quem está chegando, eu acho que essa é a singularidade do nosso trabalho Sim. como analistas, né? A gente não antecipa, a gente não sai correndo, a gente escuta, né? Então, bom, pode ser que chegue alguém que precise e o diagnóstico vá colocar uma condição importante, mas o susto do diagnóstico também chega, né? E aí, o que a gente faz, né? Então, trabalhar com o sofrimento é a nossa.
Acho que só para acrescentar o que você está dizendo, Najara, trabalhar com a sincronia e também com a diacronia, Sim. porque isso é o que o filme nos mostra. A estrutura do filme fala de uma diacronia, de como que essas mães vão podendo processar subjetivamente os efeitos do acontecimento relacional com esse filho, Sim. e com aquilo que o outro aporta para elas. E aí vai se descobrindo, né? Essa menina tá indo em fono, tá indo na neuro. Eu trabalho com a neuro, né? Que está querendo dar o diagnóstico e a família não podendo topar, e como que vai fazendo? Mas só para dizer assim, ó, um outro ponto da mãe que trabalha com a mãe que falava que trabalha com faxina, né? Nos coloca uma outra questão social que é super importante, que inclui todas as crianças, que é o lugar do trabalhador, né? Quem cuida das crianças? A importância das políticas públicas na construção das redes de apoio. Márcia? Me escutam? Sim, Escutam? Sim? sim. Ah, que bom, que bom. Estava em dúvida sobre o microfone. Bom, primeiro agradecer a vocês pelo trabalho, um momento muito rico, né, de discussão. E eu vou apresentar aqui uma questão que a gente não vai ter, imagino, como trabalhar isso profundamente agora, mas eu gostaria de apontar. Eu estou na rede pública também, boa parte do tempo de trabalho hoje é na rede pública. E como talvez muitos de vocês, eu tenho enfrentado com os meus colegas a avalanche dos diagnósticos por questões, do benefício também, né? Do benefício social, financeiro. E a gente se pergunta onde estão os psicóticos? Ou onde estão as crianças pequenas em posição psicótica, né? Esse tempo de se perguntar isso às vezes inexiste, né? Exemplo muito simples, mas cotidiano para quem está na rede pública: os pedidos de IPI, né? De isenção do IPI. Chega para nós o imposto para aquisição dos veículos, tá? O autista e a família do autista ele tem direito, né? Chega para nós já com o diagnóstico pronto da rede médica, a família na certeza de que é autista. Crianças que às vezes a gente numa entrevista com anos de trabalho, a gente pelo menos coloca a dúvida. Né? Então, assim, não é só a questão do benefício social, né? Que às vezes, como vocês estão apontando aqui, é um ganho, né, nosso como civilização, a gente poder incluir essas coisas. Mas eu me pergunto muito pela psicose, pessoal, né? Se ainda na linha do benefício socioassistencial, um adolescente ou mesmo um adulto com diagnóstico de psicose não vai conseguir o benefício por mais dificuldade que ele tenha para se inserir no trabalho. Uma pessoa com diagnóstico de autismo vai. Então, isso eu acho que se coloca para nós como desafios cotidianos, na medida em que vem um apelo para, ratificar um diagnóstico, de muitas vezes a gente estar vendo que, no mínimo, exigiria uma pergunta. Né? Exigiria uma desconstrução. Então, assim, onde está a psicose? Onde estão os momentos de psicose na infância? E digo até na infância primeva, eu acho que para mim tem sido uma pergunta constante. Adri? É, bom, consegue falar. Então, anotei umas coisas. Isso da importância do tempo de não saber o diagnóstico, né? Porque isso vai dar a diferença do recebimento, do momento de que a família assume o diagnóstico. Tem isso, não tem? Também tanto, me parece, assim,
que às vezes tem famílias que vão num lugar, parece que onde tu vai, tu sabe o que tu vai ter, né? Vai num neuro e vai receber um diagnóstico de uma neuro, sabe? Vai lá que ela vai te dizer em 20 minutos. E eles vão lá e recebem um diagnóstico e saem frustrados com essa neuro. Como assim em 20 minutos ela deu? Essa mesma família pode ir no médico que diz que cada criança tem seu tempo e ficar frustrado. Porque a família está nesse movimento de busca, e que não vai vir do outro, vai vir de assumir, de aceitar o. E acho que a dificuldade no que a gente, no nosso trabalho, não é dar um diagnóstico para a criança, é um diagnóstico para a família, né? A família toda muda de posição. E teve umas falas que eu achei interessante, que eu anotei, que é as mães muito queridas, né? Que elas dizem, agora eu tenho um diagnóstico, né? Eu tenho um Mas diagnóstico. tá fora, mas tá em si, né? Mães, procuro mães que têm o mesmo diagnóstico. Não, eu não sabia como era ser autista antes. Você sabe. E aí, e muito assim fiquei muito pensativa assim da mãe, a mais querida de todas para mim, que disse assim, a, a mãe inteiro, né, quando a criança diz não é mais mãe, é mãe inteiro. Sim. Meu Deus, eu não sei o que que é isso, mas eu achei incrível. Então, aí me veio uma ideia que a gente faz um grupo sobre adotor, que a gente tem falado da adoção. E tem uma que fala, eu acho que no início falam de adotar a maternidade, né? Mas adotar a adoção do outro, né? E que no caso, nesses casos de diversidade, não é só do seu ideal, é um outro do ideal da sociedade. Então, tem tu aceitar, adotar a criança, mas aí o medo de, tá bom, ele pode comer no chão e não na mesa, mas como que na escola, no restaurante, não vai comer na mesa, né? Então, esse conflito, né? E então isso assim da adoção, né, nesse sentido de tu poder optar para si, quando ela fala de Deus, perguntar se teria de novo, né? Então naquele momento poderia dizer sim, eu teria de novo esse filho, né? Que esse filho que é o outro do desejo social, ah, eu aceito, né? Então acho que está por aí o momento. Acho que isso é o diagnóstico. Aham. O diagnóstico, né? De assumir assim essa criança como seu filho. E não Sim. aquele que, Sim. claro, segue sendo difícil. Mas tamanho. Acho que o Nilson Eu gostaria de pode. comentar sobre todas as falas, mas eu não vou comentar sobre todas, senão a gente não sai daqui. Mas eu quero comentar sobre o que a Márcia estava trazendo e sobre o que o William trouxe a respeito da escola. Eu vou começar pelo William, depois eu chego lá na questão da psicose. Você está trazendo uma coisa que é muito importante, William, que é a medicalização, que está dentro do sintoma escolar hoje. E a expectativa que, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes a educação coloca, sobre a definição, né, das pautas de adaptações curriculares no diagnóstico, como se o saber médico ou o saber psicológico pudesse dar conta daquilo que são as questões pedagógicas. Então, esse é o momento em que a gente, dentro, na relação com a escola, precisa trabalhar para além da nomeação diagnóstica, mas chegar no ponto de que, bom, como opera esse sujeito? Porque é a partir do como opera esse sujeito que a escola vai ter que pensar, bom, quais são os métodos pedagógicos que vão ter que ser colocados em ato para que essa criança aprenda o que ela consegue aprender. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação aos diagnósticos, Márcia, primeiro uma curiosidade, depois a psicose. A curiosidade é o aumento exponencial
dos diagnósticos de autismo hoje estão se dando a partir do nível um de suporte. Sim, hoje tem mais nível um. Então, assim, são os diagnósticos em jovens e adultos, e de nível um. Isso tem gerado, inclusive, dentro do movimento dos autistas, uma discussão. Será que o nível um tem que estar dentro do espectro ou é um diagnóstico em separado? Essa é uma discussão atual dentro do movimento dos autistas. É uma discussão que, do lado dos que são diagnosticados com nível um e do lado dos pais, ela é problemática porque retira esses sujeitos do campo da deficiência e, portanto, daquilo que a lei garante de suporte no campo da deficiência. Então, essa é uma discussão que é Não tem tudo a ver com isso, na a verdade. pauta de hoje, do movimento. Com relação ao movimento de mães, eu de novo aqui, do movimento de pais e mães, de sujeitos autistas, e o movimento dos autistas, você sabe que são dois movimentos. E são dois movimentos que se opõem muitas vezes. E é interessante pensar que o movimento dos autistas ele é liderado justamente pelos autistas de nível 1 de suporte, que são aqueles que têm uma relação mais próxima com a linguagem, e que podem expressar nas redes, principalmente nas redes sociais, aquilo que é seu sentimento, seu pensamento e suas posições, que muitas vezes se opõem às posições parentais. São eles que dizem: nós não somos estragados, portanto, cuidado com o que vocês querem de mudança para nós. Nós nos reconhecemos nesse lugar e não queremos ser diferentes do que isso. O que não significa que não se possa tratar do sofrimento que muitos deles têm. Agora, o movimento de mães e pais, ele vai se calcar principalmente no cuidado, dos filhos que estão em nível 2 e nível 3 de suporte, que precisam de um apoio diferenciado, não que o nível um não precise de apoio, que é uma outra discussão que eles estão fazendo entre eles. Mas só uma parte que também está sendo feita no nível do Ministério da Saúde, né? Hoje tem, no nível de suporte 1, uma aproximação a ser feita entre a política que trabalha na reabilitação e a atenção psicossocial, É isso. né? Que está se construindo aí uma certa inter-relação. A ver como vai ser o trabalho com essa nova linha de cuidado. Confesso que eu não cheguei a ler toda a nova linha de cuidado, mas o que eu tenho de conhecimento é que está se tentando fazer com problemas, tem muitas questões aí, mas está se tentando fazer uma unificação da política, porque essa política com relação, a política pública com relação ao cuidado do sujeito autista, até então ela vem muito fragmentada em diferentes ministérios, com diferentes posições. Então, mesmo dentro da saúde, ela está fragmentada. Só agora, e estou dizendo isso com conhecimento de causa, só agora que o Ministério da Saúde, que é o Departamento da Atenção à Saúde Mental, álcool e outras drogas, está se preocupando com as questões da infância e com as questões do autismo. Só nesse ano isso começou. Então, isso é importante. Agora, com relação, então, a essa questão dos diagnósticos, Márcia, é evidente que, com a mudança do DSM, as crianças, os adolescentes, ou mesmo alguns jovens psicóticos, estão diagnosticados dentro do nível um de suporte. A nomeação mudou.
Então, a gente precisa estar atento a isso. Tem um fenômeno, que é um fenômeno do discurso social, que é a nomeação. A nominação do sofrimento. E a gente não pode estar fora desse fenômeno e simplesmente se opor a ele, como dizendo isso não é válido. Uhum. Hum? Porque isso já é o discurso social. Quando a gente se contrapõe a essa nominação que o discurso social traz, hum, é, a gente vai estar, muitas vezes, criando resistência, à psicanálise. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Agora, fazer o diagnóstico diferencial para nós, psicanalistas, entre as psicoses precoces da infância, as psicoses infantis, e os autismos, para nós na clínica é importante. Para nós na clínica é muito importante porque isso nos situa num lugar distinto na transferência, e isso vai nos colocar, então, com outros operadores clínicos. Então, a resistência da criança psicótica à presença do outro é muito distinta, da resistência que faz a criança autista à presença do outro. Então, começa por aí, a diferença do nosso lugar na transferência e nas operações clínicas com a criança. Então, agora, trazer isso como uma preciosidade diagnóstica para pai, mãe ou outros cuidadores, hum, simplesmente dizendo que a nominação não deveria ser essa, mas deveria ser essa outra, vai colocar resistência. Vai colocar resistência na escola, vai colocar resistência no casal parental. E, bom, a gente não precisa estar cultivando resistência, Que ótimo. porque quando a gente cultiva resistência, significa, como dizia Lacan, que a resistência já não é mais do outro, mas a resistência é do próprio analista. Adorei. A Cléo quer falar e eu acho que depois a gente precisa encerrar. Eu quero falar um pouco dessa questão da psicose, autismo e deficiência, porque eu acho que isso tem a ver com o que a Márcia disse também. Vem, claro. É pela cadeirinha. Não é do pensamento, é da fala. Não, eu fiquei pensando tanto no vídeo em si, né, no documentário, quanto algo que tu falou, Nilson, no início, a questão da tragédia à esperança, né? E aí eu me lembrei muito do complexo industrial do autismo, né? Essa ideia que tem se trabalhado. A Alicia Broderick, né, nos Estados Unidos tem o livro com esse nome, e aqui no Brasil tem se discutido a partir do NUPSAN, se eu não me engano, né, da Rede de Pesquisa em Saúde Mental da Criança e do Adolescente também, mas principalmente no Rio, né, pelo que eu vejo. E tem se discutido essa questão do autismo como uma estratégia de mercado, não, uma estratégia de marketing e um nicho de mercado. E do quanto isso vai aparecendo, e mesmo nas clínicas públicas, digamos, assim, no espaço público, também eu estava falando com a Samantha no início, né, da questão das judicializações que vão entrando com muita força no espaço da reabilitação, mas hoje também no espaço da saúde mental, os DISCAs, nos CAPs, né, nessa demanda um pouco maciça, assim, dos tratamentos, muito padronizados, às vezes até com um checkzinho, assim, né? Precisa de fono, TO, psico, aba, enfim, o que seja. E 2 vezes por semana, exato. Ecoterapia. Duas. E fiquei pensando Duas que cada um. Duas cada um. Só ecoterapia que não. E no discurso dessas mães, assim, o quanto vai aparecendo talvez assim, ao mesmo tempo, né, um lugar de um certo especialismo com relação ao autismo, porque elas remetem à necessidade de buscar uma intervenção, e um profissional qualificado, né, e ao mesmo tempo também um discurso muito autoral delas, de um saber constituído na experiência com seus filhos, né, e com os serviços, enfim.
E que talvez um pouco do lugar da psicanálise aí seja de não ser mais um especialista, né? De dar um lugar não para sua especialidade, mas para sua especificidade, assim, né? E que é, de certa forma, também poder dar lugar e valorizar esse saber mais autoral, esse saber não sabido também, que diz do inconsciente dos pais, né? Mas acho que apontar um pouco, não como quem está de fora da cultura, mas como quem pode se pensar na cultura, esse lugar capitalista do autismo hoje também, sim, é de produto. E que o diagnóstico também vira um produto. Objeto de consumo. De gadget. Precisamos ir fechando, mas acho que uma coisa que eu pensei, Márcia, desse teu relato, né? Essas famílias se endereçam ao setor público porque o setor público, a rede precisa endossar para eles terem acesso ao direito, né? Não tem uma demanda de tratamento, não tem uma demanda de atenção, eles querem que tu, né, enfim, que o serviço ateste, sim, é que tem um autista, ele é autista e ele pode ter acesso a esse direito. Eu acho que isso é uma questão interessante a gente pensar, porque os autistas, eles por toda essa história que começa com os pais lutando pelos seus direitos, né? E também tem aí, acho que uma especificidade que é um lugar, um significante que tem uma possibilidade de acesso a direitos, de acesso a um reconhecimento, de produção de pertencimento, né? Ele é um diagnóstico mais querido, né, do que um diagnóstico de psicose, né? E tem uma organização política no autismo que os outros quadros não têm nenhum. Vamos embora, como neuróticos precisamos, né? Não existem nem em nenhuma outra condição esse acesso a direitos. Na psicose, a gente também poderia pensar discutindo a questão das deficiências. Aí já convido vocês para a gente poder seguir a conversa lá com o museu, que vai acontecer no dia 3, né? Acho que No dia 3 a gente vai estar falando sobre autismo, deficiência e ética da psicanálise, né? Os psicóticos também poderiam ser considerados sujeitos com deficiência, se a gente fosse tomá-los como sujeitos que têm uma deficiência psicossocial. Eles já foram, inclusive, Já foram. né? Nós trabalhamos com o conceito de deficiência psicossocial e, com isso, a gente conseguiu vaga em trabalho protegido para muitos dos nossos pacientes. A questão é que eles não estão organizados, eles não conseguem se organizar dessa forma. Então, tem aí uma questão social, né, de que os autistas acessam direitos porque eles se organizam em categorias, em grupos, né? Sim, mas aqui tem uma confluência, bom, seria muito mais longo para a gente tentar entender esses fenômenos, né? Mas tem um movimento político e, junto com esse movimento político, isso que a Cléo está trazendo aqui para nós, acho que é uma abertura para um próximo encontro, tem um movimento de mercado, junto com o movimento político. E um movimento de mercado que faz política, que faz lobby. Faz lobby nos legislativos e faz lobby junto das associações de pais e mães. Faz um lobby muito forte. Então, acabou se fazendo do autismo uma mercadoria que funciona como objeto de troca do sistema capitalista neoliberal. Então, a gente não pode deixar isso de fora. Então, já vou fazer uma proposta aqui para a colega, de que a gente possa pensar na próxima atividade, trazendo a Bárbara, a Cris Ventura, a Amandinha, trazer essa turma para falar da gente dessas pesquisas que elas estão fazendo, em função desse fenômeno que é a indústria do autismo. Ótimo. Então, é importante que a gente entre nessa discussão sem perder a nossa especificidade do lugar de analistas. Eu acho que, né,
falo assim, uma pequena frase para a gente encerrando, depois não sei se tu quer ainda, né? Mas assim, que pensando no que o William pergunta, qual é o lugar, né? Acho que duas questões, né? Uma é esse lugar de sustentar a singularidade, como aquela criança funciona, né? E eu acho que o outro lugar é um lugar de estar com, como dizem na Jara, estar com o processo de defesa da inclusão. Porque eu acho que quando tu vai na escola, quando eu vou na escola, a gente precisa, às vezes, ser a força que vai dizer para esses pais: ele pode ir nesse passeio. Eu tive que fazer isso semana passada. Ele pode ir nesse passeio. Para ele ir nesse passeio, ele vai precisar de mais suporte. Então, quem sabe se a escola permite que vocês vão, né? Para isso, a gente precisa também se fomentar, a gente precisa se informar, a gente precisa ter muito claros os direitos, né? Porque, na verdade, a gente acaba virando um batalhador. As mães falam em batalha e às vezes a gente tem que estar com do lado. Não, vamos lá que a gente vai batalhar, né? Porque é muito fácil esmorecer. É muito fácil, não por acaso elas falam em depressão. Porque a criatura cansa, né? Bate na porta, leva a porta, como ela diz, bate na porta, levei muita porta, né? E alguém, somos nós em geral, vamos ter que dizer assim, vamos bater, mas o nosso papel é bater nessa porta, vamos lá que eu te ajudo a empurrar, né? Tem que ter, a gente tem que estar nesse lugar de sustentar os direitos. Eu não sei se em outras clínicas a gente faz isso tão claramente, mas não tem nenhuma dúvida de que quando a gente trabalha com deficientes, a gente não consegue deixar de ocupar um lugar que também é político, né? Exatamente. Uhum. E só para concluir, então, quando a gente fala em sustentar direitos, o campo da deficiência, por si só, é um campo que teve fora disso que é reconhecido como sujeito de direito, sujeito cidadão, e junto com a loucura, por séculos. E a luta pelos direitos, eu diria que ela é tão importante que o termo inclusão ele já começa a ser inadequado. Uhum. Porque, na verdade, o que a gente precisa não é inclusão, é acesso a direitos. E a educação é um acesso, perdão, a educação é um direito universal de todo sujeito. Ponto. Sem qualificar quem é esse sujeito. Então, a luta é por direitos. Então, o direito ao passeio. Uhum. Por que não? Uhum. Se trata disso. Bueno, acho que está de bom tamanho, gente, por enquanto. Acho que então vamos ver as datas e quem sabe então a gente consegue voltar com as pesquisas sobre a indústria do autismo. Certo? Muito obrigada, excelente. Obrigada. Obrigada, estava muito bom.